nacional de 52,7 bilhões. Isso também faz com que a União não se preocupe muito em correr atrás de criar uma entidade, mas existe um estudo no Ministério da Previdência para organizar o nosso regime próprio. Se vai ser por meio de fundo ou por meio de autarquia, o Poder Executivo tem autonomia para fazer essa proposta, e ele deve regulamentar essa questão. A questão é que ele quer regulamentar com uma lógica de capitalização, que mesmo dentro do regime próprio público, é complicado capitalizar as contribuições, porque ocorre esse mesmo efeito. Se eu capitalizo, eu coloco no cofrinho, eu tenho que pegar mais dinheiro da sociedade para cobrir as aposentadorias, isso conta como déficit. E tem aquele impacto no limite de pessoal da LRF. Então, essa é uma decisão política muito complicada. Ok? Então, assim, existe a fiscalização dos órgãos de controle, mas como esses recursos eles ficam aquém, assim, não há histórico de pegar dinheiro das contribuições a partir da Emenda 20, a Emenda 20 é um marco significativo na Previdência Pública. Fala-se que, no passado, usou o dinheiro da Previdência para fazer a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica e outras. Eu não tenho esses dados oficiais, então, para mim, é muito complicado falar sobre essas questões. Mas, ainda que isso tenha sido feito, quer dizer, eu acho que a gente tem um marco legislativo, que é a Emenda 20, em 1998, depois a Emenda 41, ela veio dando regras para a Previdência, que há tendência, com o aumento das contribuições, a patronal da União ela só aumentou em 2004, até o ano de 2003, a União contribuía apenas com 11%, então isso não dá equilíbrio, o INSS ele não se equilibra com 11, né? Lá, as empresas elas contribuem com 20% do salário integral do setor privado, é integral, e o funcionário é que contribui com até 11% de um teto de 3.689. Então, assim, a União ela contribuía só com 11%, então, claro que vai ter desequilíbrio. Mas a gente acredita que, com as regras da Emenda 41 para cá, a gente viu aquele crescimento de 309% das contribuições do servidor, e a patronal teve um crescimento de 354%. Mesmo assim, esse salto foi de 4 bilhões, que era o que se arrecadava em 2003, para 20,8 bilhões em 2010. Né? Então, ainda não é suficiente para cobrir as aposentadorias e pensões, que crescem por aqueles fatores que eu expliquei, em termos de poder executivo. Tem a questão da migração, que o INSS não faz a compensação, então isso é uma causa de desequilíbrio, e nisso a gente tem que trabalhar com os órgãos de controle, porque isso independe de você ter uma unidade gestora do regime próprio. Isso é uma questão, uma decisão política, e que a gente tem que exigir do presidente da República e dos ministros que façam a compensação, do ministro da Previdência, do ministro do Planejamento, que façam a compensação do regime geral organizado pelo INSS para o nosso regime próprio, porque ele existe. Eu tenho um demonstrativo na Lei de Responsabilidade Fiscal em que eu acompanho a cada bimestre o resultado do regime próprio. Então, ele pode não existir com uma sala, uma plaquinha, e diz aqui é o regime próprio da União, mas juridicamente ele existe. Se ele não existisse, nós seríamos capturados como segurados do regime geral, ou seja, do INSS. Então, isso foi colocado. A questão lá de Viçosa, que já tem a Previdência Complementar. Essa Previdência que vocês têm não é essa que o PL 1992 apresenta como substituição do regime próprio. Então, o que você tem lá? Você é segurada do regime próprio da União e você pode se aposentar, se tiver PEC, se tiver dentro da PEC paralela, com direito à paridade, você poderá se aposentar
pela Universidade Federal com os proventos integrais se você cumprir todos os requisitos. E eu acredito, né, eu não conheço o caso concreto, que, além disso, você ainda tem uma previdência complementar, que eu não sei bem se o figurino é com a universidade ou é com o sindicato, com a universidade. A universidade dá esse... Hã? O quê? Ela não contribui com nenhuma alíquota. Ok, mas é um fundo superavitário, assim, que só tem contribuição do servidor. Ela funciona como um banco. Ela não deveria, quer dizer, ela deve ter contribuído, aí por uma falta de orientação ela contribuiu, aí deve ter dito assim, vem cá, você criou uma despesa aí, não tem lei que te dá respaldo para isso. Por que só uma universidade tem esse benefício? Porque as outras vão começar a querer. Então, por isso que essa é uma questão que precisa de lei, tá certo? Então, assim, ó, mas só que essa previdência complementar é de natureza privada. É aquela lá do 202 da Constituição, que você pode ter uma entidade de natureza privada, como os sindicatos podem criar, como a OAB criou para os seus filiados. Ela cria uma previdência de natureza privada, que, em geral, tem o aporte do servidor. É como se você fosse a um banco, mas isso não compromete a sua aposentadoria pública com a União. A União vai garantir a sua aposentadoria pública. O que o projeto prevê é completamente diferente. É limitar a aposentadoria pública e a previdência complementar entrar para ser um complemento. Só que com todos esses problemas, que você tem acidente de percurso. Então, se você tem algum acidente de trabalho ou moléstia profissional, você não tem problema nenhum. E aí é possível a sua outra previdência ser superavitária. Ela não vai ter que te pagar nada se você sofreu algum acidente. Antes daquele prazo lá da sua idade mínima, a previdência pública vai te cobrir. Essa privada não vai. Então, não dá para a gente misturar. São coisas... ela funciona como... a universidade te dá um plano de saúde, que ela pode dar ou não dar. Só isso. Ela só está organizando ali, tá certo? Então, é um pouquinho diferente. E em relação ao colega que falou sobre uma súmula da Justiça do Trabalho... Então, assim, olha, eu não conheço a súmula, então eu tenho muita dificuldade, assim. Mas o seu tempo de setor privado, ele conta para a sua aposentadoria pública. Então, eu tenho um tempo que eu trabalhei na fábrica, eu contribuí para o INSS. Aí, depois eu fiz concurso para o município do Rio, eu contribuí para o regime próprio do Rio. Aí, depois eu passei para o Estado do Rio de Janeiro, eu contribuí para o Estado do Rio de Janeiro. Aí, eu passei para um concurso para a União e contribuí para o regime próprio da União. O que tem que acontecer? O INSS tem que compensar o regime próprio da União quando eu me aposentar, pelo tempo que eu contribuí para o INSS. Aí o município do Rio de Janeiro tem que compensar também a União, o Estado do Rio de Janeiro tem que compensar a União. Só que ninguém faz isso. Assim, eu sou um caso, eu sou exatamente um exemplo que passou pelo setor privado, pela esfera municipal, pela esfera estadual, estou na federal e vou me aposentar na federal. Só que ninguém compensa a União, porque a União é a viúva, ela sempre paga a conta. Entende? Então, o que acontece é o seguinte, o seu tempo de setor privado, que o senhor contribuiu para o INSS, o senhor vai pedir uma certidão no INSS e vai averbar aqui na universidade. Tá? O senhor vai averbar e esse tempo vai contar. Agora, essa coisa, se o senhor tinha alguma previdência complementar, isso não tem, a União não tem nenhuma relação, isso não vai contar aqui como tempo para o senhor se aposentar pelo Serviço Público Federal. Isso não vai contar. A previdência complementar que, eventualmente, o senhor comprou com algum banco, ou com algum sindicato, ou com alguma entidade, ou como nesse caso lá da Universidade de Viçosa. Isso não vai contar para a aposentadoria pública. Não vai. Eu não sei se eu esclareci. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Mara, sou da Universidade Federal Rural do Semiárido, do Rio Grande do Norte. E eu queria perguntar aqui à Luciene, que eu entrei na universidade em 2008. Então, eu tenho 3 anos de universidade só. E quando eu entrei, já estava em vigor a
a emenda constitucional 41 de 2003, não é isso? E aí eu já sou contemplada pelo teto do INSS, 3.600, não é isso? Não é isso que ela traz? Quer dizer que eu ainda vou me aposentar integral? Mais ou menos. Bom, pelo que eu andei lendo aí no material, eu já estou sendo contemplada pela essa emenda constitucional, porque eu entrei após... Pela emenda, sim. Após o vigor dela, né? Ela já está em vigor. Então, eu queria saber o seguinte, eu já entendi o que você quis dizer, que para o conjunto do funcionalismo, essa proposta não é boa. Mas, tendo uma visão assim, um pouco individualista, como eu estou no teto, eu vou precisar de uma previdência complementar. E aí, não seria mais compensatório para mim uma previdência que tem uma contrapartida da União do que uma particular? Bom dia, o meu nome é Rafael, eu sou da Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. A minha pergunta é muito parecida com a dela, na verdade não é uma pergunta, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa relação dos servidores que entraram a partir de 2004 com essa questão do FUNPREV, porque lá na minha universidade a gente começou a fazer um debate por conta desse debate na rede, na internet, e alguns funcionários do DEP, que o principal argumento nosso era da aposentadoria integral. E alguns funcionários do departamento de RH, de pessoal, falaram que a gente já não tinha aposentadoria integral, enfim, como esse debate de previdência, eu vou ser bem sincero, é o primeiro debate de aposentadoria que eu participo. Porque a gente entrou agora no Serviço Público Federal, então a gente não tinha essa discussão. Então é importante que a gente faça essa relação, até o material da FASUBRA tem que considerar isso, porque como os concursos retomaram há pouco tempo, muitos servidores entraram há pouco tempo, né? Eu, Mara e vários outros servidores que estão aqui entraram depois de 2004. Bom dia, companheiros e companheiras. Lisaldo Vieira, do Sintuf Sergipe, aqui no Comando de Guerra da FASUBRA. Inicialmente, eu queria parabenizar a companheira Luciene por essa aula aqui para todos nós, né, que a gente nos estados não tem acesso a tanta informação como está tendo aqui, eu acho que é um privilégio para todos nós. Agora, eu queria, já perto de me aposentar, já estou com o tempo já passando, mas que a tal idade não completou ainda. Eu queria saber essa soma, que diz que tem uma matemática aí, de soma de tempo com a idade, para servidor público, no nosso caso, das universidades federais, como é que isso fica? Eu já estou com quase 36 anos de contribuição, e a idade eu estou com 55, essa matemática aí, como é que fica para mim? E outra coisa é naquele bolo ali, você falou dos rombos da Previdência, tem os militares, tem outros setores aí, né? Exato, o DF. E esse caso também, você já citou aí, esse caso dos aposentados do campo, não entra nesse rombo aí também não, nesse bolo? Não? Porque ele não contribui, né? Vamos falar. Tá bom, é isso aí. Obrigado. Bom dia, meu nome é Beto, Carlos Roberto, sou de lá de São Paulo, da Unifesp. Eu vou fazer uma pergunta em relação ao risco que tem essa previdência privada. Ela possivelmente está indo, que não tem investido, praticamente você falou que não ia ter, tinha pouco investimento do governo federal.